Olha, na verdade, a gente fica triste por um momento difícil para todo mundo, um momento onde a gente sabe que as dificuldades financeiras elas são inúmeras e cada um sabe onde o calo aperta, né? E só que nós estamos num momento onde eu assumo uma administração que a gente tem a obrigatoriedade de cumprir, né? De cumprir o que a lei manda. Então nós temos hoje um índice de correção das taxas da unidade fiscal do município, que ele é desde 2008 que se segue esse índice, desde 2008. Ele foi revisto em 2019, onde foi feita uma análise. Para se rever um índice desse, é feito toda uma análise de contas públicas. É feita uma análise de tudo que envolve o poder público, não só observando o índice, mas o quanto que isso impacta na vida pública e nas contas do nosso município. E o índice que a gente já vinha usando desde 2008, ele foi reafirmado pela Câmara dos Vereadores em 2019 e foi dado sequência, e agora em 2020 o prefeito tem a obrigação, isso que eu quero passar à população, de aplicar o índice. Não é uma alternativa, sim ou não. É a obrigação de aplicar esse índice. E esse índice foi aplicado em cima de um índice que ele mede, que ele é calculado em cima dos últimos 12 meses. Então nós temos hoje um acréscimo nas contas, no recebimento de quem paga para o poder público, de taxas, IPTU, enfim, de toda a estrutura de recebimento da prefeitura, que nós temos um acréscimo nessa unidade fiscal, mas que também aí vem a parte da sociedade reivindicando que a gente reveja, que diminua. E é isso que eu quero falar para a população. Isso não é simples, isso não é só uma mensagem para a Câmara para que eles abaixem esse índice. Ela é um índice que impacta em em toda a estrutura pública. Se a gente tiver hoje deixar de ter essa receita, nós vamos ter problema com as nossas contas no final do ano. Nós tivemos um aumento de folha de pagamento de 8% em dezembro, né? Nós tivemos um aumento na folha de pagamento em dezembro da folha de pagamento dos profissionais de educação, que isso já estava contemplado esse índice, né? Esse índice já, porque o índice ele é calculado mês a mês. Então, a lei orçamentária do ano passado já contemplou esse índice. Então, hoje, quando a gente fala em não ir para esse reajuste, isso impacta em improbidade administrativa. Se a gente não cumprir isso, nós vamos ter dano ao erário público, nós vamos ter diminuição de receita. Quem que vai pagar isso lá na frente? A reprovação das contas do prefeito, porque ele abriu mão de receita. E abrir mão de receita não se pode quando você está numa prefeitura ou no papel que eu estou hoje de gestor público. Prefeito, mas este aumento vai ser apenas uma reparação inflacionária ou vai ser aqueles 23%? Na verdade, assim, você tem o índice, ele fala que é 23%. Nós temos aí o histórico dele, acho que 2016, 5%, 2017 ele teve um recuo, menos 0,4%, 2018, 7%, 2019, 7%, 2020, acho que 9 e pouco, e esse ano ele foi 23%. Possivelmente, no ano seguinte, ele vai recuar, que é um índice que calcula, é um índice que não é só Juína que aplica, são vários municípios no Brasil que aplicam esse índice. Então não é só um problema aqui, a gente sabe que é difícil, nós estamos num momento difícil. Aí se justifica, mas estamos em época de pandemia, né? Para o prefeito tomar uma decisão, ele depende de, por exemplo, nós não estamos em estado de calamidade hoje, nem no Brasil, nem no estado, nem no município. Diferente do ano passado, que nós estávamos em estado de calamidade. Inclusive, no ano passado, nós tivemos um aporte financeiro do governo federal de 14 milhões para o município. Então nós tivemos um acréscimo aí de 14 milhões no orçamento, que
levou o nosso orçamento de 126 para 152 milhões. E aí uma previsão de orçamento para o ano 2021 de 160. Se não tiver aporte financeiro do governo federal, nosso orçamento vai ficar em torno de 135 milhões, menor do que o ano passado. Orçamento menor do que o ano passado. O prefeito abre mão de receita agora. Março, abril, maio, eu estou fora da prefeitura, reprova minhas contas, não passo pela Câmara dos Vereadores, é improbidade administrativa, eu estou fora da administração pública. O senhor esteve reunido com a CDL-Ascom, né, também com justamente esse assunto. O senhor vai manter realmente esses 23%, não pretende recuar, não? Na verdade, assim, eu lancei um desafio para os vereadores, para toda a sociedade. Eu não estou fazendo isso com um coração feliz, estou triste, muito triste. E se tiver uma alternativa que me dê garantias que nós não vamos ter problema nas contas públicas, não tem problema nenhum recuar e nós mandarmos uma mensagem. O problema é que hoje isso não tem garantias. Isso é ilegal a gente fazer qualquer ação nesse sentido. Porque para que chegasse nesse índice foi feito estudo, foi feito trabalho, se desprendeu tempo da Câmara dos Vereadores para que eles fizessem esse estudo técnico junto com os contadores da prefeitura e chegasse nesse número e nesse índice. Então, lancei o desafio, se tiver condição técnica de parecer jurídico, parecer de Tribunal de Contas, que indiquem que a gente possa fazer isso, faço sem problema algum, mas hoje nós não temos. Se você pegar especialistas na área, eles falam que não tem como alterar. E agora a gente não pode também ficar fazendo politicagem. Pessoas que não entendam de número, não entendam de contabilidade, não entendam de legislação, ficarem dando opiniões e simplesmente falar que a culpa é do prefeito. A culpa não é do prefeito. O prefeito simplesmente fez uma obrigação que está nos meus compromissos enquanto gestor do município. Prefeito, ainda falando sobre a questão do IPTU, como já foi comentado aqui durante a entrevista, um reajuste, adequação de 23%, mas esse ano a gestão pública vai criar uma oportunidade de descontos em até de 20% quem optar o pagamento à vista e acaba tendo aí um benefício se optar por essa opção. Na verdade, nós temos uma legislação que precisa ser cumprida e a mesma legislação fala que no pagamento à vista você tem um desconto de 20%, no seu IPTU para pagamento à vista. Então a gente vai cumprir também a legislação, fazer o que a legislação fala e está ali aberto para todo mundo, um desconto de 20% para quem tiver condição de fazer o pagamento à vista.